Já tentou inscrição numa Maratona Major e não conseguiu vaga? Então esse vídeo aqui é para você. Fala pessoal, meu nome é Alex Tomé, eu sou treinador de corrida. A gente está fazendo uma minissérie, gravando uma série de vídeos sobre maratona. E embora a gente fale bastante sobre a parte técnica, de conteúdo bem técnico, a gente também quer trazer uma parte mais informativa. Então o vídeo de hoje tem essa característica. Como sempre, atrás da câmera está a Bibi. Oi, gente, tudo bom? E Bibi, qual que é o nosso assunto de hoje? Alex, eu tentei me inscrever para a Maratona de Londres e não consegui. Aí eu tentei para de Tóquio e eu não consegui. Aí eu tentei para de Berlim e não consegui. Então, o vídeo de hoje é para todas as pessoas que já se frustraram em algum momento da vida tentando se inscrever numa prova major. E a gente vai falar sobre quais são as 5 maratonas que a gente sugere, que são na Europa, que não precisam de sorteio para participar. Mas antes, eu gostaria de te perguntar o que é uma prova major. Bom, as Majors eram 6, agora são 7, que foi incluído o Sydney também. São provas muito famosas, muito tradicionais e também conhecidas pela sua organização. São extremamente bem organizadas, têm selo de qualidade, tudo isso. E também pelo nível competitivo. Muita gente vai para essa prova, muitos amadores recreacionais, mas também os melhores atletas do mundo. Então elas são realmente muito desejadas. E se você conclui todas elas, você ganha uma medalha específica de conclusão das Majors. Então por isso que elas são tão difíceis. Só para a gente ter uma ideia, na última maratona de Londres, eles tiveram 1.100.000 pré-inscrições de pessoas que queriam participar do sorteio. Então imagina só, mais de 1 milhão de pessoas que queriam participar da prova. Então acaba sendo realmente muito difícil conseguir vaga para essas provas especificamente, porque elas são realmente muito tradicionais e conhecidas pela qualidade de organização. E aí, um ponto interessante não é porque você não conseguiu uma inscrição numa prova desse porte que não existem outras possibilidades de provas que são muito bem organizadas. 3 delas nós participamos. Sim. E aí elas estão aí na lista das 5 maratonas da Europa que a gente recomenda que não precisa de sorteio. Boa. A gente até fez um levantamento de maratonas do mundo, só que a gente pensou em separar em continentes. Então a gente vai começar com a Europa e depois a gente vai fazer outros vídeos de outros continentes também. Beleza? Vamos lá, vamos para a primeira maratona que não precisa de sorteio e você pode entrar. E como a Bibi mesmo comentou, a gente já participou de algumas delas. Eu corri 2 delas, a Bibi correu uma, e são provas extremamente bem organizadas em locais muito legais, então vale a pena dar uma olhadinha nessas provas, tá? Primeira prova, Bibi, vai sair. Primeira prova é a prova de Sevilha, lá na Espanha. Então é feita no mês de fevereiro, então isso é muito legal porque é um momento que não tem muita prova no Brasil, então se você quiser uma prova no começo do ano é legal. Um ponto específico, você vai ter que treinar em dezembro, em janeiro, muito calor, tá? Então considere isso também. Público aproximado, geralmente 12 a 15 mil pessoas vão correr essa prova, então você vai ver que próximo das provas que a gente vai mostrar, é uma prova até relativamente pequena, porque as provas acabam tendo bastante gente. O valor médio de inscrição está aí entre 60 e 90 euros, mais ou menos por aí, também ela é uma prova um pouco mais barata do que o normal. Temperatura da média lá mais ou menos 8 a 15 graus, então uma temperatura muito boa. Os estudos trazem aí que próximo de 10 graus é uma temperatura excelente para correr, a melhor de todas. Ela é uma prova praticamente plana, 10 metros de altimetria, ou seja, é nulo, então é uma prova realmente muito plana, muito rápida. É uma prova, como eu falei, muito rápida, muito plana, uma temperatura muito boa, então você tende a fazer um excelente resultado. E a inscrição é simplesmente, eles vão abrir as inscrições, você vai lá e se inscreve e está tudo certo. Não tem dificuldade nenhuma nessa relação. E geralmente as inscrições elas começam aí em junho e vai até janeiro, mas dura aí 2, 3 meses, ou seja, dá para ver que é uma prova que é fácil de escrever, não precisa sair correndo para fazer logo no primeiro dia. E é uma das provas mais rápidas da Europa, então realmente para fazer bons tempos para Boston é excelente. Não é uma coincidência, eu botei essa prova até por um desejo, quem sabe no futuro a gente não conhece a cidade de Sevilha. E olhando o percurso da prova, você conhece vários lugares muito interessantes. Boa. Vamos lá, a segunda prova é a prova de Paris. Inclusive, foi a prova que a Bibi fez. A primeira e a única maratona da Bibi, né? Então, eu estava lá como um apoio. Eu não corri a prova, mas estava por lá acompanhando. A prova acontece no mês de abril, geralmente, né? Então, novamente, a abril a gente já começa a ter provas do Brasil, mas considere que você vai ter que treinar em janeiro, fevereiro, meses bem quentes aqui no Brasil, né?
Essa é uma prova gigantesca, 50, 60 mil pessoas. É um negócio absurdo. Se não me engano, a largada começa mais ou menos às 7h30 da manhã e vai até meio-dia largando. A cada 2 minutos tem uma onda. Então é um negócio bizarro, 4 ou 5 horas de gente largando. Então os primeiros já acabaram faz tempo e tem gente que ainda não largou. Valor médio da inscrição ela é um pouco mais cara, 85 a 180 euros, então você já vê que é uma prova bem mais cara do que Sevilha. A temperatura 10 a 15 graus, também excelente temperatura para correr. Ela é uma prova com um pouquinho de altimetria, tá? Você vai ter algumas subidas, tem umas passagens por túnel, então ela é uma prova que não é tão rápida assim quanto Sevilha. O perfil... como eu falei, leve ondulação muito por túneis que você passa, só que ela é uma prova muito turística. Você vai passar por Torre Eiffel, vai passar por, enfim, vários pontos que são bem bonitos para você ver. E a inscrição é feita por lotes e começa mais ou menos aí em setembro, só que ela esgota muito mais rápido do que 2 a 3 meses. Então essa aqui é legal ficar ligado. Saiu as inscrições, não precisa ser no primeiro dia e tal, mas fica ligado fazendo os primeiros dias para não ficar sem. E ela passa pela Champs-Élysées, pela Torre Eiffel, pela Bastilha, então, como eu falei, é uma prova muito bonita, você vai passando por muitos lugares muito legais. E é muita gente, e as pessoas estão na rua também, então realmente é muito legal. Foi a primeira prova da Europa que eu fui para assistir, realmente viver a prova como um torcedor. E é muito legal, cara, o evento cheio de bandas durante o percurso, então realmente é uma prova que vale a pena. Boa, é uma prova incrível, só para reforçar, e a gente tem o costume de fazer cobertura das provas que a gente participa. Então, essa cobertura da prova tá no perfil do Alex no Instagram, tomé.alex, tem lá para Paris Marathon, e aí tem a cobertura da prova, mostrando mais os bastidores e a vida real de uma primeira maratonista, uma maratonista principiante, então convido todo mundo a assistir também essa cobertura. Boa, legal. Terceira prova de Viena. Essa foi uma maratona que eu fiz em 2023, eu acho. Ela também é no mês de abril e é uma prova não tão grande quanto Paris, porém 40 mil distâncias. Aqui 40 mil, desculpa, corredores. Não necessariamente só da maratona, tá? Tem outras distâncias ali também. Valor médio de inscrição de 80 a 120 euros. A temperatura é de 5 a 15 graus, então uma temperatura muito boa também para correr. A altimetria também ela é praticamente plana, aqui só tem uma coisa específica, uma curiosidade. É uma prova que ela tem muitas quebras, então você vai passando pelo meio da cidade, então você vai ter muitos cotovelos. Então não é aquela prova que você tem uma linha reta e você vai seguir essa linha reta, então ela vai quebrando. Isso às vezes dá uma quebrada de ritmo, tá? Perfil plano, como eu falei, clima de primavera, então você vai ver muitas árvores, muitas flores, é muito bonito realmente essa estação do ano. A inscrição é direta, quando eu fiz a gente decidiu em cima da hora, então quando eu fui fazer a inscrição não tinha mais vagas, eu coloquei o meu nome na fila de espera e dentro de um mês mais ou menos, tinha quase 1.000 pessoas na minha frente. Em um mês eu consegui a minha vaga, as pessoas vão desistindo, acho que vão abrindo mão. E sobrou uma vaga para mim lá. Período típico de inscrições de setembro a março também, não é aquela coisa de esgota no primeiro dia, mas é bom ficar ligado porque esgota rápido. E curiosidade, atravessa alguns parques bem específicos que são bem legais. Um ponto bem interessante, não sei se vocês lembram que o Kipchoge fez aquele sub 2 horas naquele projeto do Ineos, e você vai passar no meio do parque que ele fez. Na oportunidade, ele ficou fazendo um trajeto que é de 3 km que vai e volta, né? Ficou fazendo esse trecho de 6 km. Então, na prova, passa por esse parque. É um parque muito legal, treinei lá várias vezes, porque a gente já foi 2 vezes para Viena. E é um parque que ele é conhecido por ser perfeito para correr, porque tem árvores ao redor, então não bate vento. Tem sombra, ele é totalmente plano, então é muito legal. Passa por dentro, lá tem as placas dele, tudo certinho. Então é uma experiência também em relação a isso. Essa prova é muito massa. Também temos a cobertura da prova no perfil do Instagram. Uma curiosidade e uma dica, sugestão se você vai como torcedora, como eu fui, e tem alguém correndo, como foi o Alex, peça para o corredor levar um celular. Porque o que aconteceu foi... A gente se perdeu, era a primeira grande prova da Europa que o Alex fazia, a gente não tinha ideia da quantidade de pessoas que estariam no final da prova,
E a gente ficou quase 2 horas se procurando, porque eu tava com a chave de casa. Então, assim, gente, não façam isso. Combine o horário, combine onde vai se encontrar, ou pelo menos leve o celular durante o percurso. Boa, no final deu tudo certo. A gente se Isso, o encontrou. spoiler deu tudo certo, tá aqui, ó. A gente se encontrou. E um ponto específico de Viena, as coisas fecham lá no sábado às 6 da tarde. Então, domingo não abre mercado, não abre restaurante, então esteja preparado para o seu pós. A gente saiu achando que ia poder almoçar em algum lugar e só tinha McDonald's aberto. Então, também é um ponto Verdade. interessante. Tanto no pós quanto no pré, né? Dependendo do Exatamente. dia. Maratona de Amsterdã, que por curiosidade é nesse final de semana. O vídeo vai sair um pouquinho mais pra frente, não vai sair nesse final de semana, mas esse final de semana acontece a prova lá em Amsterdã. Eu sei porque a gente tem alguns atletas correndo essa prova. Mês agora, outubro, e público de... faltou aqui outubro, mas é outubro. Aproximadamente 45 mil pessoas, bastante gente também, uma prova bem legal. Valor médio de inscrição um pouquinho mais caro, 140 a 160 dólares, aqui nesse caso. Temperatura típica 10 a 15 graus. Uma questão específica lá de Amsterdã, tem que dar uma olhadinha na questão de vento. Pode ser uma prova que venta um pouquinho mais. A altimetria, ela praticamente é inexistente, é uma prova bem plana, bem tranquila mesmo. A inscrição também ela é mais tranquila, ela é feita de maneira direta no site e começa mais ou menos aí em novembro, então não precisa ser aquela corrida de fazer no primeiro dia, mas também é bom ficar ligado. E curiosidade é que a largada é chegada no Estádio Olímpico dos Jogos Olímpicos de 1928. Agora apareceu outubro lá. Próxima prova, a Maratona de Valência, onde eu tenho, por curiosidade, o meu recorde pessoal. O meu melhor tempo foi na Maratona de Valência. Então, ela acontece no mês de dezembro. Quando eu fiz foi no dia 1º de dezembro. Então, às vezes pode até cair ali em novembro, mas é finalzinho do ano. Público aproximado aí de 30 a 35 mil pessoas. Aqui a gente tem mais ou menos um valor médio de 60 a 120 euros. E esses valores médios é dependendo de quando você faz a inscrição. No início é mais barato, depois vai ficando um pouco mais caro. A temperatura média 10 a 17 graus. Quando eu fiz a prova ela estava assim, excelente. Começou a 8 graus mais ou menos e terminou a 13, 14. Então foi uma prova realmente muito boa. A altimetria praticamente não existe, é uma prova totalmente plana, 25 metros. O clima é ideal, a organização é excelente também, então é uma prova realmente para você conseguir fazer recordes pessoais, ela é excelente. A inscrição é direta também, uma prova bem fácil de se inscrever. E no período de janeiro a julho, geralmente, ela esgota em poucas semanas. Aqui um ponto que é legal ficar ligado é que a Maratona de Valência, assim como outras provas, elas têm uma meia maratona que é antes, que é mais ou menos um mês antes. Isso é bom ficar ligado porque às vezes a pessoa pensa assim, não, vou fazer a meia maratona e o meu marido, minha esposa vai fazer a maratona. Não é na mesma data. Então, às vezes, foi um erro que a gente comentou. A gente pensou assim, vamos fazer a inscrição para os dois? Só que quando a gente viu, a Bibi queria fazer a meia e eu a maratona. Quando a gente viu, na verdade, era em datas diferentes. Então, podem ficar ligados para não cometer esse erro também. E aí, é uma das provas com maior índice de RP do mundo, justamente por essa característica de ser plana, de ser uma temperatura excelente e de ser não ter influência de vento, esse tipo de coisa. E como a organização é muito boa também, a questão de hidratação e tal, é uma prova realmente muito boa para fazer melhores tempos. Essa também foi uma prova que a gente precisou ficar na lista de espera. Então ali, quando fala esgota em poucas semanas, esgota mesmo. Eu, por exemplo, me inscrevi na lista de espera de meia maratona, nunca fui sorteada. E que bom, porque a gente depois percebeu que era em datas separadas. Foi uma prova que eu fiquei do lado de torcedora, então do ponto de vista da torcida é muito organizada, é muito divertida de ficar. Você não vê o tempo passar, tem bandas espalhadas por quase todo o percurso. Você consegue pegar o corredor em mais de uns 3, 4 lugares, porque passa por um rio e depois do lado de um rio, depois passa do outro. É linda a prova, linda mesmo. Deu muita vontade de fazer a prova depois de ter participado como torcedor. E a chegada no Museu das Artes, então é uma chegada linda também, é muito legal mesmo. Vou tentar até botar o vídeo da chegada só pra galera ver um pouco da experiência de como que é chegar. E é legal que essas provas, elas geralmente largam um pouquinho mais tarde. Então, se não me engano, eu larguei umas 9h30, mais ou menos por aí.
Então você consegue ainda dormir super bem para chegar, tomar um café e fazer uma boa prova, né? Boa, a gente trouxe até aqui 5 opções de prova. E aí nós temos uma surpresinha. E qual que é a surpresinha? Então a gente trouxe uma prova que ela é especial, ela é diferente, às vezes as pessoas até falam um pouco sobre ela, não é tão famosa assim quanto essas outras, mas ela é uma prova que tem uma questão histórica muito especial, que é a Maratona de Atenas. A gente sabe que existem versões diferentes, mas teoricamente uma das versões mais aceitas do nome maratona é do guerreiro que saiu lá de Maratona e foi correndo até Atenas para dizer que haviam ganhado a guerra, né? Vencido a guerra. Então, esse trajeto tem 40 quilômetros. Então, uma curiosidade aqui, depois de 40 para 42, foi aumentado esses 2 quilômetros porque teve uns Jogos Olímpicos na Inglaterra, em Londres, que eles gostariam que os corredores passassem na frente do castelo do rei e da rainha. Então eles aumentaram 2 km para eles passarem a fazer aquela volta na frente do castelo. E então a partir daí a maratona ficou com 42 km, 195 metros. Então essa prova, teoricamente, ela faz todo o trajeto do início até a chegada em Atenas, exatamente como foi feito o trajeto do guerreiro lendário do nome maratona. Então sai de Maratona, chega em Atenas. Ela acontece no mês de novembro, com aproximadamente 15 mil pessoas. O valor médio de inscrição é uns 80 a 110 euros, então é mais ou menos o valor médio ali da Europa, né? A temperatura é de 15 a 20 graus, então já é uma prova que não é tão tranquila assim na questão de temperatura. Pode não parecer, mas se você pegar 20 graus, cara, 10 a 20 graus é uma diferença absurda para correr. A altimetria, esse é um ponto, 340 metros, é uma prova que não é rápida, então ela já tem questão de temperatura, questão de altimetria, onde você tem um sobe e desce, inclusive o terreno ele não necessariamente asfalta o tempo inteiro. Desafiadora com subidas longas, se não me engano do quilômetro 10 ao quilômetro 30 tem bastante subidas, e aí depois ele dá uma planada. E a inscrição é direta também, é um pouco mais tranquila essa inscrição, e ela acontece de fevereiro a setembro. E como curiosidade, que ela faz esse percurso histórico que eu comentei, e a chegada é nesse estádio Panathinaiko que fala, né? Eu acho que é assim. Então é uma chegada um pouquinho diferente dentro de um estádio, uma coisa realmente bem diferente. Um dos pontos que a gente estudou sobre essa prova é que para chegar, né, na largada não é tão fácil assim. Então você vai em busca dessa prova como um sonho de ter feito, de fazer o trajeto da maratona. Mas comparando com as anteriores, a infraestrutura da cidade para receber a maratona, elas são melhores. Mas a gente não podia deixar de comentar essa aqui no final também. O contexto histórico dela. Então você percebe que ela tem uma característica totalmente diferente das outras. Aqui não é para fazer tempo, não é para fazer uma boa prova. Isso aqui é para você curtir o contexto histórico da prova realmente. Beleza? Então essas 5 maratonas mais a de Atenas é o que a gente vai trazer como maratonas da Europa, e a gente vai fazer também outros vídeos futuramente falando sobre maratonas na África, na América do Sul. A gente poderia até fazer sobre o Brasil, a gente vai conversar sobre isso, que seria uma possibilidade. Beleza? Se gostou desse vídeo, curte esse vídeo aqui embaixo e também pode se inscrever aqui no canal para ver os outros vídeos que a gente está gravando também sobre a minissérie, e também a gente começou a gravar outros vídeos que são um pouquinho diferentes, não necessariamente sobre minissérie, sobre maratona, sobre assuntos aleatórios de corrida especificamente. Valeu!